Aleluia! Nós estamos vivendo o maior avivamento de todos os tempos, profetizado no livro de Joel, quando o Senhor promete que vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. A promessa de Joel, capítulo 2, fala de um derramamento tão poderoso que ele vai afetar a vida física, a terra, os campos, os animais, as pessoas, a economia, e todos os moradores da terra se alegrarão e o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Nós estamos vendo isso aqui na nossa região. Nós estamos vendo o cumprimento de uma profecia que Deus nos deu há 35 anos atrás, aqui nesse campo, quando uma bola de fogo desceu do céu e ela explodiu e caiu, derramando a unção sobre toda a nossa região. E esta bola de fogo, ela trouxe uma unção tão poderosa de curas e milagres, que toda a cidade e a região, uns 200 quilômetros ao redor, foram totalmente curados os enfermos, os doentes, e o Senhor começou a mandar a chuva abundantemente, tendo as maiores colheitas de todos os tempos. Bem, esta é a unção de Elias. Esta é a unção de Elias que ela atinge a natureza. Por isso que o profeta Joel fala que o Senhor vai derramar chuvas e vai trazer uma grande colheita de trigo, uma colheita de vinho e também o óleo. E tudo isso nós plantamos aqui, nosso monte da oração. Plantamos as oliveiras, que vão dar o azeite. Plantamos também a uva, que vai dar o suco de uva, e também nós conseguimos, Deus nos deu o derramar de uma água, que nós conseguimos uma água que é 210 metros de profundidade. Muito bem, eu quero contar um pouco deste avivamento, desta unção que o Senhor está derramando sobre a nossa nação, espalhando a todos os moradores da terra. Quando caiu a bola de fogo nesse lugar, eu estava aqui, o Senhor me levou a jejuar 50 dias. 50 dias sem comer absolutamente nada sólido, somente tomando água, líquido, e o Senhor nos deu força para fazer esse jejum, e ali o Senhor começa a falar comigo sobre a unção de Elias, que seria derramada sobre a face da terra. A unção de Elias está vindo. E o Senhor vai converter pais aos filhos, filhos aos pais, e haverá uma bênção sobre a terra. A unção de Elias, quando vem, ela atinge a terra. Elias era conhecido como o profeta verde, porque onde ele estava, tudo estava verde. Então, observe e acompanhe a nossa história. Quando nós chegamos aqui, havia uma seca de 3 anos, e o Senhor derramou chuva no primeiro dia que chegamos na cidade de Faxinal Soturno. Depois o Senhor nos levou a subir o monte para orar e fazer um jejum especial de 50 dias. E o Senhor então me mostrou o número 50, jubileu. E no jubileu Deus devolve tudo que foi perdido. Então houve um avivamento extraordinário de curas e milagres na região, e eu fui processado, e depois disso eu saí da cidade e viajei pelo mundo. Passado 25 anos depois, o Senhor me manda voltar, e o Senhor fala comigo para montar a cabana. Porque quando eu fiz 50 dias de jejum, nós fizemos uma pequena cabana. E depois nós viajamos pelo mundo, e essa unção da chuva, milagres e cura nos acompanhou, e falamos dessa visão para o mundo todo. Mas 25 anos depois, o Senhor me manda voltar. Mas é muito interessante que antes de voltar para casa, o Senhor me levou a ministrar por muitos lugares. E um dos lugares tão importantes que fez a diferença da minha vida foi no Canadá, lá no Catch the Fire. E eu quero contar para vocês como foi há 21 anos atrás, quando em 1999, quando eu conheci o Randy Clark. Eu estava saindo de uma ministração em São Paulo,
lá na sede nacional de São Paulo, da IEQ, e estava descendo as escadas e vinha subindo o Randy Clark juntamente com uma equipe de ministradores. E o Randy falou comigo e alguém traduziu e disse: eles querem que você ministre sobre eles a unção. Eu falei, no momento falei, poxa, mas eu acho que eles se enganaram, deve ter pensado que eu sou outra pessoa, porque até ali ninguém me pediu, nunca alguém me pediu para, pelo menos americanos ou canadenses me pediram algo assim. E eu quis explicar e o Randy Clark disse: nós sabemos a unção que está sobre ti, nós sabemos a história da bola de fogo, e que aquela bola de fogo veio sobre o faxinal soturno e veio uma unção para todo o Brasil, mas o Brasil não estava preparado para esta unção, rejeitou esta unção, e a unção foi para outro lugar, para a Argentina, e da Argentina vieram irmãos do Canadá para buscar essa unção e levaram para o Canadá, e assim por diante. Mas enfim, naquele momento ele pede, eu orei por toda a sua equipe, ministrando a unção. Depois fui convidado para ir até Toronto, Canadá, e chegando em Toronto, nós entramos naquele local e o John Arno, juntamente com o Carol, os líderes da igreja do aeroporto, eles anunciaram: está chegando um profeta do Brasil, onde caiu a unção, e a unção foi derramada de forma especial, de curas e milagres, bola de fogo. E lá estava, nos sites, no meu nome, Joel Engel, o homem da bola de fogo, lembrando da bola de fogo que havia caído aqui. Aquela notícia se espalhou como fogo pelas nações, e eu fui então ministrar ali sobre o John Arno, Carol, e receber as credenciais para ministrar naquele evento. A partir daquele momento, então, mudou a nossa história. Nós passamos a percorrer as nações e ser convidado. Mas no meu coração havia algo muito forte, que eu clamei por 7 anos, que o Senhor trouxesse de volta a unção para o Brasil, que desse mais uma oportunidade ao Brasil. E isso aconteceu na última vez que eu estive lá em Toronto. E eu vi, o Senhor mostrou um manto, ele parecia um manto enorme de chuva. E eu vi saindo do Canadá e vindo em direção ao Brasil. Então, eu falei para meus colegas: é a última vez que eu venho, porque agora a unção vai voltar para o Brasil. E eu convidei os pastores, convidei pastores do Canadá também, o pastor Ierulo, e outros pastores faziam parte da equipe de várias nações. Falei: nós vamos até o Brasil e vamos lá profetizar e declarar que essa unção, que é do Brasil, está voltando ao Brasil. E fizemos uma viagem profética, primeiramente em Porto Alegre, fizemos um seminário e ministramos, profetizamos, depois saímos para a Argentina, subindo para o Uruguai e subimos sul até o norte do país. E uma rota que eu chamei de Rota do Fogo. E quando os irmãos chegaram em Santa Maria para ministrar, 2 dias eles não conseguiam se mover, de tanta unção. E os queridos falaram assim: se os irmãos do Canadá souber da unção que está aqui no sul, o mundo todo virá para o sul do Brasil. E então, eu recebi aquela palavra e nós então começamos novamente a nossa escola profética, que havia parado há 25 anos atrás. E atravessando do sul ao norte do país, o Senhor me mandou fazer uma rota e profetizar que a unção de Elias estava vindo sobre a nossa nação. E isso aconteceu, queridos, foi algo extraordinário, porque do sul até o norte nós pregamos para governadores. O primeiro governador que eu preguei foi Tarso Genro. Quando ele aceitou Jesus e entregou o estado para Jesus, começou a chover depois de 7 meses de seca. Nossa escola profética começou então com a maior seca de todos os tempos, a maior seca dos últimos 60 anos, e de repente o Senhor derrama chuva. Quando nós profetizamos para o governador do estado, Tarso Genro,
Nós falamos, Senhor, se você aceitar Jesus, entregar o Estado, começar a chover, e passou 30 minutos, começou a chover, choveu 7 dias sem cessar. Então assim começou nossa escola profética no sul do país. Mas nós atravessamos o sul até o norte, fomos também a Roraima. Lá o governador de Roraima também estava há 3 anos, mais de 3 anos, seca. O rio que passa ali em Boa Vista estava completamente seco. Dava para o nosso helicóptero desceu e pousou sobre o leito do rio, seco. E depois nós subimos até a terra dos índios, em Monte Roraima, reunimos os índios que entregaram a terra para Jesus, entregaram suas vidas, e nós profetizamos, vai vir chuva. E veio a maior chuva dos últimos 40 anos. Os índios então se converteram, abriram as portas para as igrejas, mas o mais importante aconteceu com o governador do estado, quando nós o desafiamos, governador, o senhor mandou a mensagem ao senhor. Nós estávamos numa reunião do palácio, um culto no palácio, e o governador estava ali muito triste, e Deus me deu uma revelação para ele, e mandou profetizar para ele. Governador, Deus deu várias profecias, uma delas é que iria chover. A próxima profecia é que o estado seria o primeiro estado do Brasil a ter mais de 50% de evangélicos. Isso se cumpriu 3 anos depois. Saiu na capa dos jornais. Foram 10 palavras proféticas que o Senhor mandou. O mais importante foi esta: quando o Senhor dobrar os joelhos para entregar o estado para Jesus, virá a chuva. Diante de televisões, diante dos jornais, diante da imprensa, toda ali, diante de todos aquelas pessoas estavam duvidando há 30 dias. E há 30 dias que eles falavam mal de mim na imprensa, e falando que era um falso profeta, que não iria chover, mas aquela noite, diante de 30.000 pessoas, o Senhor derramou a chuva na hora que o governador dobrou os joelhos, e quando ele entrega a vida, a chuva veio. O Senhor mandou subir ao Monte Roraima, no Brasil, e tocar o chofar e declarar que a unção de Elias está vindo sobre o Brasil, e a unção do jubileu vai acontecer no Brasil. Nós profetizamos, fizemos o que o Senhor mandou. Isto foi maravilhoso. Do sul ao norte do país, a chuva acompanhou. Quando a gente estava descendo no avião, em todo lugar, a chuva começava a bater no vidro do avião, e quando a gente encostava, o avião descia, a chuva descia junto. Lembro que eu estava com um pregador americano, Fred Bear, e ele perguntou para mim assim, me diga, isso aí de chover, vai chover todas as vezes que a gente for numa cidade, no estado? Eu falei, foi isso que o senhor disse. Ele disse, então eu quero vir um dia antes. Eu não quero chegar com chuva, eu quero sol. Eu digo, então o senhor vai ter que vir um dia antes. Porque em todo lugar que fomos, Deus derramou chuva. Então a palavra profética que o Senhor deu para nós, lá no Canadá, da última vez que eu fui, eu recebi tanto vinho, bebi tanto vinho naquela noite lá, quando saí do Canadá, e os profetas de Deus vieram sobre mim, oravam ali no chão, e começaram a falar uma palavra de Ezequiel 20, de 45 em diante. O profeta Ezequiel, ele profetiza, filho do homem, vira o teu rosto para o sul e profetiza ao bosque do sul, e diz ao bosque do sul, assim diz o Senhor, eis que acenderei um fogo em ti, que não se apagará, e este fogo incendiará tanto árvores verdes como as secas e verdes, e os rostos ficarão incendiados das pessoas, e este fogo vai incendiar do sul até o norte, e não se apagará, diz o Senhor, e todos saberão que eu acendi. O Senhor estava falando que aquele fogo caiu aqui, neste lugar, há 35 anos atrás, e ele iria brotar de novo. O Senhor ia acender de novo. Ou seja, não se apagará esse fogo. E todos saberão que o Senhor acendeu esse fogo. Isso me alegra, porque há 35 anos atrás, quando esse fogo caiu na nossa cidade, os nossos jovens ficavam embriagados, eles rolavam no chão, os drogados deixavam a droga instantaneamente, os doentes eram curados num piscar de olhos, os hospitais esvaziaram, mas nós fomos processados, perseguidos, caluniados, amassados por causa da unção. E agora o Senhor volta e nos diz,
eu vou acender de novo esse fogo agora para toda a nação. Então estou hoje muitíssimo feliz, porque está acontecendo hoje algo que o Senhor falou nessa palavra lá no Canadá. Então lá no Canadá o Senhor me mandou profetizar, falar da unção de Elias, profetizar no Brasil, começando no monte mais alto e descendo. E eu tive a visão de uma bola de fogo que caía no sul e acendia do sul até o norte do país. Lá em cima do monte caía um óleo, e o óleo se encontrava com fogo e explodiu o Brasil todo instantaneamente em fogo e avivamento. Então o Brasil vai ser incendiado quase que simultaneamente, como um fogo que acende, pum. Então é essa a visão que o Senhor me deu. Agora eu vou contar um pouco, depois de viajar por muitos lugares, em todo o território nacional. Nós estivemos em lugares como lá nos Índios, em Roraima, que o rio estava seco, e depois dessa chuva, o rio ficou transbordante, subiu 7 metros acima do nível do rio. Foi uma chuva, a maior chuva dos últimos 40 anos. Mas não foi só isso, também nós viajamos pelo Nordeste, fomos na Bahia, onde não chovia há 5 meses, e lá na Bahia, então, o apóstolo Edilson nos recebeu, e lá estavam vários apóstolos, pastores, que me acompanhou toda a nossa viagem, e ele escreveu o livro As Chuvas Proféticas de Elias. Então as chuvas nos acompanharam nessa viagem. Lugares que não chovia há 7 anos choveu, rio que estava morto, estava seco há 11 anos, ressuscitou. Aconteceu também com o apóstolo Edilson, na cidade de Vitória da Conquista, que há 5 meses não chovia. Nós fomos no local onde tinha o local da água, armazenado água da cidade, completamente seco. Fizemos o ato profético, oramos, questão de 15 minutos começa uma chuva. Foi tão forte a chuva, tão forte, que as águas encheram a cidade dessa altura e foram levando carros. E isso saiu em notícia nacional. Então, por todo lugar onde passamos, aconteceu essas manifestações, ok? Nós fomos também à Venezuela, onde Deus nos levou até o governador do estado de Sucre, e também para profetizar a chuva, e o governador viu os milagres, manifestação de Deus, e dobrou os joelhos para o Senhor, e saiu na capa do jornal, de joelhos dobrados, no estado de Sucre, na cidade de Cumanã, o pastor Henrique Villalba aparece na foto do jornal com o governador. Tantas maravilhas confirmando esta palavra, a unção de Elias está vindo. Porém, eu quero contar um pouco agora da nossa escola profética no Sul. Depois de viajar pelo país e levar a palavra de avivamento e chuva em todo lugar, na minha cidade, onde eu moro, não chovia. Toda vez que eu voltava de viagem, os moradores, mas como o Senhor leva a chuva a todo lugar, onde vai, e aqui na sua cidade não chove? Então, eu perguntei ao Senhor o que eu deveria fazer, e o Senhor me disse, levanta a cabana. Levantar a cabana. Levanta a cabana, e quando estiver colocado o teto, eu vou enviar as chuvas. Meu Deus, foi difícil levantar a cabana. O proprietário desse local, era difícil conseguir fazer com que ele cedesse o local para alugar. Enfim, as pessoas não acreditavam. Então, o Senhor me deu uma palavra para o proprietário desse lugar. Havia a maior seca de todos os tempos, né? A maior seca dos últimos 60 anos. Isso foi 2011, né? E o Senhor mandou dizer para o proprietário, se o Senhor alugar para nós aqui colocar a cabana, vai vir a chuva sobre este lugar. Somente aqui. Pode medir as cercas, do outro lado da cerca não vai chover, mas aqui dentro vai ter a maior colheita, vai ter soja do tamanho de um homem. E o Senhor vai mostrar a diferença. E aquele homem aceitou o desafio. Então, no primeiro ano, somente choveu aqui dentro do monte. Do outro lado da cerca, nem um pingo de chuva.
Então ali começamos a nossa história na cabana. Oração. O leito do rio aqui estava seco. O leito do rio de Santa Maria estava seco. Cidades estavam sem chuva há 7 meses. Foi assim que nós reiniciamos nossa escola profética, Unção de Elias, nessa região. O Senhor queria mostrar para mim, o Senhor falou comigo, vou te mostrar como pode ser produzida a unção de Elias. A unção de Elias, Elias produziu uma unção através de 3 anos e meio de busca, de oração, e isso é possível hoje, e vai acontecer no derramar da unção de Elias hoje. Então eu estava querendo aprender mais com Deus, e o Senhor falou, primeira coisa, você precisa se isolar, você precisa confiar. Cabana fala de confiança em Deus. A festa das cabanas que acontece em Israel fala de confiança em Deus. Fala de provisão sobrenatural. Fala de um lugar simples, onde dá para ver o céu. Um lugar onde você precisa confiar em Deus. Eu precisava então confiar em Deus para parar de viajar pelo mundo e agora começar a minha história numa pequena cabaninha em cima do monte, muito simples. E agora eu perguntava, Senhor, e como vai ser a provisão enquanto eu estou aqui? E o Senhor começou a me falar, eu vou enviar e levantar príncipes que vão descer. Eu via multidão descendo do Brasil para baixo, vindo em multidões, e o Senhor me disse, quando eu enviar a provisão, as ofertas de cordeiro, você vai consagrar nesse local. E quando consagrar, as ofertas vai acontecer como aconteceu na construção do tabernáculo. Eu vou enviar as nuvens de glória outra vez. Vou derramar as nuvens de glória. E a primeira vez que eu começo a orar, aqui, esse local ficou cheio de nuvens e coberto de neblina, em pleno verão, e eu fiquei assombrado com aquilo que eu estava vendo. E Deus começou então a mandar chuvas e mais chuvas em toda a região, e cada reunião que nós fazíamos, vinha chuva. É algo assim maravilhoso lembrar, ali em Santa Maria, que a chuva vinha só em cima da igreja de Santa Maria. O proprietário do prédio um dia me chamou e disse, como que é isso? Eu vejo daqui a chuva caindo em cima do prédio e não vem aqui a chuva. Aí eu disse para ele, você quer chuva na tua lavoura? Quero. Então a esposa dele, que frequentava a igreja no passado, ela era dizimista. E agora não frequentava mais. Eu disse, manda tua esposa na próxima sexta-feira no culto e eu vou registrar a chegada dela. Quando ela pisar dentro da igreja e com dízimo na mão, quando ela botar o pé, ela vai se molhar. Então ficou todo na expectativa, as pessoas filmando, e quando o táxi foi buscar ela, a menina que foi no táxi buscar ela, que é a Gisele, foi no caminho e começou a ver os relâmpagos, bum, bum. Os relâmpagos começaram a acompanhar o táxi. E quando ela pisou ali na porta da igreja de Santa Maria, começou a pingar sobre ela. E assim Deus fez muitos cultos de chuva. Prefeito de Agudo, das cidades vizinhas, começaram a chamar para que a gente orasse para chover. E todo lugar que a gente estava indo, estava acontecendo chuva. E foi assim que aconteceu o mover de Deus e chuva. E foi maravilhoso o que aconteceu. Mas a lição que Deus queria me ensinar ainda estava oculta para mim. Eu já tinha visto Deus curar toda uma cidade. Eu já tinha visto Deus embriagar todos os jovens drogados de uma cidade. Mas eu ainda não tinha prestado atenção para a natureza, para a grama, para a terra, para as colheitas. Então, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu encontrei um profeta em Porto Alegre. Ele disse, o Senhor está mandando uma palavra para você. Você tem um manto de prosperidade. E o Senhor está dizendo que você deve tirar o manto de pobreza do seu povo e colocar o teu manto de prosperidade. Até aquele tempo, aqueles dias, eu não queria dar cobertura para ninguém. Mas eu entendi que aquele manto que estava sobre mim era esta unção de Elias, essa unção da chuva. E o Senhor queria enviar esse manto de chuva para todos os lugares do Brasil. E eu falei, Senhor, o Senhor está
dizendo para mim que há uma unção de prosperidade na minha vida. O Senhor me deu algo depois de 28 anos viajando pelo mundo. Agora o Senhor quer que eu ministre sobre o Rio Grande do Sul, os pastores. E o Senhor falou comigo para pregar sobre o jubileu e ensinar os pastores a entregar dízimos e ofertas para se tornar e ficar debaixo de nossa cobertura na escola profética de unção de Elias. Queridos, foi maravilhoso quando eu comecei a ver, mas foi difícil antes. Então, o primeiro ano, eu subi aqui em cima sozinho, e eu não tinha nem mesmo um cachorro para me acompanhar. Um dia eu falei, Senhor, não tem nem um cachorrinho para fazer companhia, só eu. Então foi difícil os primeiros 3 anos, porque parece que não acontecia. Mas a chuva vinha, sempre que eu subia o monte, a chuva vinha junto. E aí então, eu comecei a ensinar os pastores e visitar. E um dia eu fui aqui até com o pastor Paulo Tarcinski, e quando eu voltava, fazia 1 ano que eu estava somente orando e já tinha acabado as minhas provisões, e eu estava meio desanimado, e o Senhor mandou parar ali próximo da base aérea, quem vem para cá, e eu parei ali, e o Senhor me mostrou aquele lugar que há 1 ano atrás era só terra. A seca foi tão grande nessa região, que em lugares ficou só a terra. A grama morreu, ela secou, foi retirada, não sobrou um brote, nada. E eu vi as lavouras assim, completamente seca. E de repente, o Senhor manda parar o carro. E disse, faz 1 ano que você está buscando a Deus no monte. Olha o que aconteceu. Aí eu olhei para aquele lugar, os animais, o gado estava com as patinhas dentro d'água, pastando, e o pasto já estava verde. E o Senhor estava falando comigo, 1 ano que você está orando, e já começou a chover. Onde você vê na Bíblia essa imagem? E me veio à memória Joel capítulo 2. Então o Senhor começou a me mostrar. Primeiro, Joel capítulo 1, veio a seca. Aconteceu a seca. Mas depois de uma seca vem o derramar do Espírito, capítulo 2 de Joel. E o Senhor me mostrou essa sequência. Observe, Joel capítulo 2. O Senhor fala que vai enviar profetas de justiça, e esses profetas vão trazer a chuva. A chuva primeiro abençoa a terra. Então Deus quer abençoar primeiro a terra. Observe que na criação, primeiro estava ali a terra. E depois que Deus iniciou até chegar à criação do homem. Então, primeiro a terra é abençoada. Então Deus valoriza a terra e abençoa a terra com chuva. Aí então os campos ficam verdes, as árvores se alegram e os animais se alegram. Então os animais são os primeiros a comer e usufruir do fruto da terra depois da chuva. E aí depois os filhos de Sião se alegram. E aí então depois você vê que Deus manda trigo, manda o vinho e manda o óleo. E aí o quarto, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E o Senhor falou comigo isso. Escute agora a profecia que o Senhor me deu, da prova que a unção de Elias chegou e que vai começar o avivamento em nossa terra. Isso, guarde, olha só a sequência. Vieram chuvas. Nós estamos hoje na 10ª escola profética. E a notícia dessa semana trouxe um gráfico. Parece que eles estavam exatamente nos ouvindo. Gráfico de 10 anos. O que aconteceu na agricultura nestes 10 anos da escola profética. No primeiro ano de nossa escola profética, veio um lucro, foi um recorde que aconteceu na economia do nosso estado, que aqui era conhecido como metade do sul pobre,
Então a colheita veio próximo de 10 bilhões de lucro. Então Deus falou assim comigo: olha para essa cabana, simples, daqui vai brotar um rio de prosperidade, dessa cabana. Na cabana eu vi com Deus pegando as minhas lágrimas, descendo, se tornando um rio, e um rio de prosperidade. No primeiro ano, 2012, 11 bilhões, 11,58 bilhões. 2013, 24 bilhões. 2014, 28 bilhões. E assim vai. Quando chega lá, 2020, houve uma queda para 24, olha só. Então eu vou contar para vocês como Deus começou a manifestar, derramar a unção de Elias. Primeiro uma cabana, e o Senhor me falou: eu quero que você fique na cabana, porque toda essa geração está observando você. Você andou pelo mundo, andou em hotéis 5 estrelas, nos melhores lugares, pregando em grandes congressos de avivamento no mundo. Agora você para tudo e vai para a cabana. Então isso mostra uma dedicação a Deus, que Deus está acima do dinheiro, está acima da fama, está acima do conforto, e um profeta deve estar disposto a ir para um lugar simples como a cabana ou para a caverna, como foi Elias. Depois, você vai gerar prosperidade para o teu estado, através das chuvas. E depois, então, você também será abençoado e vai prosperar. E isso aconteceu. A sequência de chuvas, de colheitas, de avivamento na agricultura foi extraordinária aqui. Nós temos também vários estados que nós visitamos. Teve um dos estados, que é Rondônia, onde o prefeito duvidou da unção e havia lá muitas queimadas, e o Senhor mandou profetizar que a próxima colheita seria 4 vezes mais. E um ano depois está lá colhendo 4 vezes mais. Então, Deus está mostrando através como que a chuva vem e ela traz um avivamento na agricultura, e depois esse avivamento vai atingindo as pessoas e depois todos os moradores da terra. Então nossa escola profética começou a multiplicar, começou a crescer, começou a prosperar a cada ano. E a nossa cabana aqui. Então chegou um dia que Deus falou comigo: eu vou levantar príncipes, pessoas com a unção de prosperidade, para trazer provisão, para construir aqui a torre, exatamente onde estamos. É o projeto da torre, do lugar mais alto de toda a região. E o Senhor então falou comigo: a cada ano que eu vou a Israel, o Senhor começou a falar: ore para que levante-se príncipes. Eu vou trazer essa prosperidade nas mãos de príncipes que vão semeando e vão construir. E assim começou a acontecer, queridos. Começou a acontecer, e aí nós fomos plantando oliveiras, plantamos um jardim de oliveiras, e começamos a embelezar o local, e começamos a aumentar. E quando chegou 2020, pela primeira vez em 8 anos, o Senhor disse: este ano você não vai orar para chover. Eu pensei: puxa, e agora? E de repente estava 40 dias sem chuva. A lavoura estava seca. E eu pensei: como que eu vou dizer para o dono da lavoura, que eu falei para ele que quando ele abrisse as portas para nós virmos para cá, iria chover, iria ter colheitas. E ele teve 8 anos de grandes colheitas, e a 9ª colheita vai falhar. Aí o Senhor me mandou, cada vez que eu ia orar para chover, o Senhor: não ore. Aí eu falava aos intercessores: não ore. Até que aquele dia veio a pandemia e veio a seca. E um dia o nosso querido amigo, o Ataídes, que trabalha de pedreiro, ele chegou e disse: olha, o proprietário do campo está querendo falar com o senhor. E ele sentou e perguntou a respeito da seca, da pandemia, e eu disse para ele assim: eu tive um sonho essa noite com o senhor, e Deus lhe mandou uma palavra, que o senhor pode abençoar todo o estado do Rio Grande do Sul, o senhor pode abençoar milhares de pessoas, pode abençoar essa terra, toda essa terra que se vê
aonde você encontra, você pode abençoar todo o estado do Rio Grande do Sul, com atitude. Ele, como assim? Eu sonhei com esse lugar aqui é o mais alto. E o Senhor mandou dizer para o Senhor, os proprietários do campo, que durante 8 anos o Senhor deu as maiores colheitas. E vocês deram um espaço para a adoração, 24/7. Mas esse espaço que vocês se deram é lá embaixo, é como um buraco. E a parte mais bonita do campo está lá. Então eu disse para eles, para mim está ótimo o local onde está a minha cabana, mas para Deus, Deus quer o melhor lugar. E o rei Davi, quando veio uma praga lá na Bíblia, o anjo veio e começou a matar pessoas, e o profeta veio com a mensagem de Deus para Davi, dizendo, sobe em cima no monte de Araúna e faz o sacrifício, vai parar a praga. O rei Davi foi lá para comprar aquela terra, e o proprietário disse, não vou te vender eu vou te dar essa terra. E ali, Davi comprou a terra, e disse, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Comprou aquela terra e parou, sacrificou ali um altar, construiu e parou a praga. E assim será aqui nesse campo. Quando o Senhor cedeu espaço para ali nós colocarmos nossa torre, vai vir a chuva e vai abençoar todo o estado. E a próxima colheita vai ser a super mega safra da história, maior da história. Porque o Senhor está cedendo o local para Deus, o Senhor vai ver essa super mega safra. E ele saiu em silêncio, e disse que ia falar com seus parceiros, proprietários, e eu falei para minha esposa, agora vamos aguardar. O campo está seco, e se ele aceitar, virá chuva. Dias depois choveu, e ficou tudo verde outra vez. Ele aceitou. Então você observa no gráfico, que 2020 desceu lá embaixo a safra, na pandemia. Então a gente às vezes não entende porque vem um juízo de Deus, vem uma seca. É porque Deus quer abençoar, Deus quer começar algo novo. E agora, depois que ele cedeu a propriedade, a próxima safra deste ano que eu estou falando, 2021, foi a maior safra da história, de todos os tempos, da história do Rio Grande do Sul. Você vai ver as imagens aí da safra, mega safra, depois que foi dado o local para ter 24 horas de oração, a torre de oração, Deus multiplicou e está acontecendo algo, a maior colheita de todos os tempos, exatamente nesse tempo que Israel comemora a festa das colheitas, a festa do tabernáculo, está acontecendo um mover extraordinário no sul do país. Prosperidade abundante como nunca nós vimos. Durante todo o tempo de pandemia, Deus fez superabundar, prosperou em todos os queridos intercessores. Então aqui nós chegamos a uma palavra. Deus quer levantar a oração 24/7 em toda a nação. Depois da pandemia, está vindo agora um avivamento. Então observe o que está acontecendo. Há 21 anos atrás, quando eu orei pelo Randy Clark, lá em São Paulo, depois fomos ao Canadá, começou uma jornada de 3 ciclos de 7. Hoje é o ano 7º, Shemitah. Eu me encontrei dias atrás com o Randy Clark. E ele lembrou outra vez, olha, lembra 21 anos atrás, você orou por mim e começou uma caminhada. E agora, este ano, Randy Clark e toda a sua equipe estão vindo ao Brasil fazer o maior congresso de avivamento, que é realizado só nos Estados Unidos, que é realizado por avivamento no Canadá, agora está no Brasil. Então está acontecendo um sonho, algo profético de 21 anos atrás, que a unção vai espalhar-se por todo o Brasil. E chegou esse tempo, é o nosso tempo. Então hoje, na 10ª Escola Profética,
vai se realizar exatamente as palavras que Deus disse, que o fogo vai acender do sul até o norte, queimando árvores verdes e secas, e o rosto das pessoas ficarão incendiados. E toda a nossa nação vai incendiar. A rota do fogo vai espalhar-se, e cada pessoa que está em casa assistindo vai receber esse fogo. Virá fogo e virá chuva. É a unção de Elias. E você vai se manifestar como filho de Deus. Eu estou tão empolgado com esta manifestação de Deus, com o tempo de Deus que é chegado. Porque quando eu vim para a cabana 10 anos atrás, eu disse: Senhor, eu queria visitar tantas nações, e eu estava indo para as nações, e agora eu vou ficar numa cabana. E o Senhor falou comigo: eu vou trazer as nações até a cabana. Eu vou trazer as nações ao Brasil. Eu vou trazer as nações para cá. O Brasil será conhecido como a nação do avivamento. Oh, glória a Deus! O Brasil será conhecido como a brasa acesa, onde cai óleo, e vai explodir para as nações. Então isso está acontecendo hoje. Está acontecendo a realização de uma profecia. Você, quando chegar no Rio Grande do Sul, você pode observar lá de cima no avião. Você vai passar por cidades hiper seca, como está acontecendo a pior seca de todos os tempos em São Paulo. Poucos dias estive em Campinas, a pior seca de todos os tempos, e essas coisas todas. Mas o Senhor está hoje soprando do sul. As chuvas estão vindo do sul. E quando você receber essa oração, você vai ver na sua casa, no seu estado, na tua cidade, quando você se colocar debaixo dessa cobertura, deste manto, queridos, este manto de prosperidade, virá sobre ti a unção de Elias, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua igreja, vai entrar na sua família, e você vai sentir essa mesma prosperidade que está aqui. E esta unção de Elias virá sobre ti para abrir portas. Então, neste ano, 10ª Escola Profética, o tema: a manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus abençoe, fique com Deus, shalom.